Empreenda Mais é um programa de empreendedorismo da TV Manaim, uma emissora da Igreja Cristã Maranata. Nós continuaremos no episódio de hoje com jovens que fazem perguntas ao empresário que tem os seus negócios consolidados. E nós sempre nos preocupamos e temos como propósito nesse programa que seja transmitido experiências, especialmente experiências práticas, para aquele que está empreendendo ou que deseja empreender. Seja um microempresário, um pequeno, um médio ou até um grande empresário. Para o episódio de hoje, nós estamos aqui com Carlos Bressan, empresário, e de longa experiência, né, Bressan? Queria até que você falasse um pouco dos seus negócios. E temos aqui dois jovens também conosco, não é, que estão aqui no estúdio para participar desse programa. O Henrico Rocha, filho, e o Rafael Coelho Teixeira. Então, Bressan, seja muito bem-vindo. Fala um pouco dos seus negócios para nós. Obrigado. Falar da gente mesmo é sempre um desafio, né? Olhar no espelho e falar da gente. Eu sou empresário há pouco mais de 40 anos, né? Venho de um processo de... A empresa minha é uma empresa que tem 63 anos, então eu já faço parte da segunda geração. Administro a empresa junto com meu irmão. Nós somos do setor atacadista de autopeças para o Brasil inteiro e o foco nosso é exatamente na área de reposição e prestação de serviços, né? Eu sou engenheiro, eu formei em engenharia e depois da engenharia, é interessante que eu senti necessidade de... a engenharia sentia meio quadradinho lá, né? Muito cálculo, muita matemática e tal. Depois eu senti a necessidade de fazer administração financeira e administração de marketing. Então, logo depois que eu formei, em 1986, já vamos fazer 40 anos, eu fui fazer então um curso de administração financeira e administração de marketing na GV em São Paulo. Foi uma experiência fantástica naquela época, já começava a trabalhar. E empreender, estava até comentando antes daqui de a gente começar o programa, assim, quando é que você iniciou o processo de empreendedorismo? Isso foi uma coisa mais ou menos natural. Eu lembro que na própria época da faculdade mesmo, eu já dava aula, era monitor, né, quando eu formei em engenharia eletrônica, eu já era monitor da área de simulação digital naquela época. Então, essa parte de inovação tecnológica sempre foi uma constante na minha vida. E dentro da empresa também eu procurei, então, levar esse processo de inovação já para dentro dos negócios. Eu me lembro que meu pai, logo que eu formei, meu pai pediu assim, ó, como é que a gente vai fazer para inovar na área de tecnologia? Em 1986, não tinha computador. O computador que a gente tinha na época era um Cobra 210. Já com o Cobra 210 a gente já fazia toda a contabilidade, fazia o conta a receber, fazia controle de estoque, emissão de nota fiscal, controle, enfim, já tinha com a maquininha que hoje em dia você não O que hoje chama de básico, né? E o desafio foi grande, porque a gente era sair do analógico de nota fiscal emitida à mão para uma nota fiscal, para um processo de contabilidade dentro de uma máquina pequena, depois, ou seja, buscando sempre inovação. Eu lembro que em 88 nós começamos já com um sistema de operação Unix. Era pouca gente, era o Dala, nós já tinha mais uma, se não me engano, Jacomim, que tinha rodava o sistema com Unix naquela época, com COBOL e tal. Quer dizer, foi sempre na vanguarda, assim, buscando tecnologia, né? Então, e me lembro que em 1992, o Álvaro Abreu me chamou para fazer parte da Tec Vitória. E junto com uma área de inovação que eu estava trazendo a internet para o Brasil, né? E o Espírito Santo estava fora do backbone. Então eu fiz parte do conselho do Centro de Tecnologia de Software, CT Software do Espírito Santo. E a gente que trouxe, eu junto com o grupo, trouxemos a internet para o Espírito Santo, que o Espírito Santo estava fora do backbone nacional. Isso 92. Isso foi em 92, foi uma briga grande com a UFES naquela época e tal. Então, quando você fala hoje de internet, se olhar 30 anos atrás, o Espírito Santo estava fora do backbone.
você ter ideia. Então foi um grupo de pessoas, foi como começou, lembra que agora começou a Excelsanet, começou um grupo de pessoas que começaram a estruturar isso dentro do Estado. Né? Mas então, a parte do empreendedorismo, voltando aqui, começou lá atrás, ainda na época da faculdade, e dentro dos negócios a gente administra hoje em dia sempre o processo de inovação dentro das nossas empresas. Muito bom. Você falou em internet, Bressan. Eu lembro que mais ou menos nessa época, em 91, 92, eu tinha na empresa um técnico de informática, mas era um camarada muito atualizado, ele tinha passado pela Itália e voltou e tal, trabalhou até na empresa da Fiat lá, e ele dizia o seguinte, ele disse assim, olha, você daqui a um tempo vai ouvir falar sobre internet. E ele disse, os computadores do mundo inteiro vão estar interligados. E eu disse para ele o seguinte, o meu eu não quero. Não existe isso. Como é que faz para não estar hoje em dia? Então, imagina, naquela época, porque não quero, porque às vezes você tem assim, tem ali o seu estoque, os seus preços, o seu negócio, como assim, né? A gente não tinha noção Não do tinha. que seria Me aquilo. lembro que a gente fazia comunicação entre uma filial e outra através do Telex. Tinha uma máquina de Telex Telex, aqui, eu usei Telex. operava o Telex do outro lado, Telex. então a gente consultava que não tinha. Depois teve uma coisa mais rápida, que foi o fax. Esses jovens nunca ouviram falar. Falar de fax? Se ouviram, é Fax museu. de 1984 foi uma evolução absurda. Né? Era um negócio assim, de outro mundo. Falar Muito de fax. bom. Nós somos, na verdade, adotados digitais, né? Mas eu penso também, mas graças a isso a gente conseguiu construir uma base sólida do conhecimento. Diferente de hoje, que se você não estiver conectado à internet, você não sabe nem de onde é que veio a informação. Não, olha, digo, de onde é que como é que é a origem, a base disso aí. Né? Então, eu acho que é importante essa turma digital, analógico digital, essa transição foi importante. Né? Vamos lá. Muito bom. Mas então, como falamos, nós estamos aqui, Bressan, com dois jovens, né, o Henrico e o Rafael. Eles vão fazer perguntas, pode começar com você, Henrico, fica à vontade. Bressan, eu queria te perguntar quais foram os valores que sempre foram tratados como inegociáveis para você, imprescindíveis, que te ajudaram, né, a crescer. Excelente pergunta, Henrique. Ética acima de tudo. Ética é um valor inegociável em qualquer dos negócios. Tem que ser ético com o cliente, ético com o fornecedor, ético com o Estado, que você tem que pagar seus tributos. Você tem que ser ético com a família. A ética é o princípio que não pode ter fim. Né? E você sempre passa pelaquilo que a gente chama de a prova quádrupla. Né? O que você está fazendo, pensando e agindo é a verdade? É justo, vai criar boa vontade, melhores amizades, será benéfico para todo mundo. E esses princípios têm que valer dentro do seu negócio, dentro da sua família, dentro do seu relacionamento. Né? Então, o valor que é imutável nisso aí é o processo de ética no negócio. Legal, é isso mesmo. Eu costumo falar para o meu filho assim, quando você ouve falar do seu pai, você nunca vai ouvir ninguém falar da sua família que fez alguma coisa que não fosse ético. Né? Pelo contrário, você vai falar das pessoas, pô, seu pai fez isso, sua família fez isso, né? As oportunidades, né? Vem para o ético, vem para aquele que é correto, né? Naturalmente que a história, os jovens estão começando, mas quando você olha 40 anos para trás, você vê quanto isso é importante, né, Bressan? E dentro da igreja a gente aprendeu a não fazer também a consulta. Sim. Você quer fazer uma determinada coisa, você consulta hoje. A gente aprendeu a fazer isso. E mesmo você queira fazer isso, se a consulta não está legal, você, né? Isso é um alívio para todos nós também. Além da ética e do conhecimento, você tem uma resposta de Deus, né? O tempo todo. Bom. É isso mesmo. Vamos lá, senhores, fica à vontade. Nessa mesma pegada, Bressan, de evolução, de tecnologia, se a gente puxa ali do ano 2000 para cá, as últimas 3, 4 décadas, a gente vê aí o surgimento da internet, o desenvolvimento das redes sociais, Instagram, e uma série de milhões de pessoas ali no mundo que até 1980 ali não existia. Então, por exemplo, a gente tinha ali na infância de vocês dois, do Bressan, do Aníbal, um conhecimento muito centralizado ali na faculdade, ali no ensino superior, e nos últimos 15 a 20 anos a gente viu isso acontecer. Então a gente tem um certo dilema. A gente deve manter o nosso conhecimento, a nossa busca por aprendizado nos meios tradicionais, ou se expor a grandes profissionais ali do mercado digital, que às vezes tem muito mais uma cara mais Inovação. sólida, mais
mais constância e mais nome? Ou a gente se mantém ali onde os nossos pais e avós buscaram crescer, na faculdade? Como que você com- vai conciliar isso Uhum. pro jovem? Então, Rafael, muito boa pergunta. Eu penso que é, nessas redes digitais hoje tem uma superficialidade muito grande, né? Você não consegue aprofundar dentro do conhecimento, a menos que você seja muito específico em determinada área, porque é, eu penso que assim, você tem que ler mais. Muita informação e pouco conhecimento, né, Ler Bressan? mais, conhecer mais, ler mais, ler livro. Os livros estão digitais hoje, mas tem que ler o livro e não ler a O sinopse resumo. resumo do livro. É onde que aquilo ali vai impactar dentro de você. Outra coisa é aprender a aprender. Eu acho que esse é o grande diferencial, Rafael, é aprender a aprender. Nesse mundo hoje digital tem tantas oportunidades de tudo, você tem que ter foco. Foco do empreendedor, o empreendedorismo tem que uma das coisas é focar. Focar naquilo que você, nos seus objetivos. Estabelecer uma meta, vamos focar naquele objetivo ali. Então, você ter a base de conhecimento. Ok, a internet vai usar, vai ter facilidade para o bem e para o mal. Você tem que escolher, né? E muitas vezes você está sendo. Se você não tiver a base do conhecimento, for muito superficial, você vai sendo derivado para outras coisas que não tem nada a ver com o seu objetivo. Então, sempre, toda hora tem que estar ajustando para os seus objetivos. Eu acho que, basicamente, é traçar os seus objetivos e, a partir daí, buscar as informações, seja na internet, através de livros. Minha sugestão é ler. Eu aprendi a ler pequeno, mas meu pai me ensinou o hábito da leitura, né? Então eu trocava com ele livros, a gente discutia livros e tal. Então isso é um hábito que eu acabei tendo, né? Eu nunca escrevi livro nenhum, mas eu sempre escrevo artigo, né? Mas livro não. Então eu acho que o que você deve buscar é assim, como eu falei, estabelecer a meta e busca assim, quem são os stakeholders que vão poder, quem são as pessoas que podem te ajudar a atingir aquele objetivo. Antecipando assim, eu tive na minha experiência, eu tive algumas pessoas que eu pude me inspirar a poder, um deles foi, quando eu estava fazendo estudando na GV em São Paulo, tive um camarada chamado José Carlos Teixeira Moreira, que era um engenheiro também, que trabalhava na empresa. Ele contava as histórias dele da engenharia dentro da empresa, o desafio dele de ser engenheiro dentro de uma empresa, na época, uma montadora de motores e tal. Então, como é que era o desafio dele e levando isso para a parte social? Isso é um cara que é um dos camaradas que marcou a minha vida. Outro foi os cursos que eu fiz lá na Manakei com Motomura, também tem uma experiência, outro tipo de visão diferente. Depois, os cursos que eu fiz fora do Brasil, eu tive a oportunidade de ir para o INSEAD, de outras escolas, também dá outro leque, para ser outro mundo, de onde é que você vai ver, ter outras experiências. De maneira que é o seguinte, tem que ter várias experiências e você, dentro daquilo ali, você focar no teu negócio. Então, a internet é um caminho, não é a jornada, é um dos caminhos que você tem para atingir os seus objetivos. Então deixa eu ver se eu entendi. Você está falando então que o principal, na verdade, é ter os princípios. O princípio da leitura, o de aprender a aprender, e esses princípios ali você consegue na faculdade, e a partir disso você vai escolher o seu caminho, sendo a internet um caminho e não a jornada em si. É isso? Eu acho que pode acrescentar também, né, Bressan, essa troca de experiência, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Porque quem passou pelo caminho, é muito mais fácil você perguntar a ele como é o caminho do que quem nunca foi. Então, o jovem, ele trocar experiência com aquele. Ele falou aqui, ó, meu pai pegava um livro, certamente ele leu, trazia ali a experiência da leitura, ó, isso aqui é bom para você, isso aqui é bom. É o ensino de quem já viveu uma trajetória que o jovem ainda inicia a viver, né? E aceitar dele também, esse é outro aprendizado, aceitar do meu pai que ele pudesse me ensinar. Isso foi interessante. Isso não é igual para todo mundo, né? Ele dava a oportunidade de eu aprender o que ele lia um livro, eu gostei disso assim, assado, eu também lia outro, dava para ele. Então a gente tinha essa oportunidade de trocar. Então meu pai também foi uma fonte grande de inspiração, um camarada muito duro também nos negócios, né? Eu aprendi com ele, né? Enfim, o mais importante é a jornada.
O jovem, às O mais vezes, importante é a Os jornada. princípios não mudam, né? Não, eu diria até que o jovem empreendedor, às vezes, ele fica entre a inovação, a ousadia da força da juventude e resistir ou não ao aprendizado de quem tem uma experiência maior, né? Então, às vezes ele fica nesse dilema e um bate-papo desse aqui contribui muito para isso, né? eu me lembro que uma ocasião eu estava saltando pegando um voo, conexão em São Paulo, e aí comprei a bibliografia daquele cirurgião plástico Pitangui. Pitangui. A história do Pitangui é fantástica, porque Pitangui estudou medicina e um dia ele, só rapidamente aqui, ele descobriu que lá na Europa tinha um camarada bom na Alemanha que fazia uma cirurgia assim, assim, assado. O que ele fez? Mandou uma carta pro cara, eu quero ser seu estagiário aí e tal. O que o cirurgião lá falou? Nem respondeu. Ele conheceu um outro camarada, outro conversou com a rede de contatos dele, chegou no camarada lá, enfim, ele acabou indo fazer estágio com esse camarada lá, aprendeu a técnica. Depois descobriu que tinha um camarada lá nos Estados Unidos que tinha uma técnica diferente que ele queria aprender também. E o que aconteceu? Mandou uma carta naquela época, pedindo e tal. O que o cara dos Estados Unidos fez? Não viu. Nem olhou para ele. Aí com a rede de contatos, conhecia um e outro e tal, acabou, né? E o que o Pitangui hoje? Ele foi a referência em cirurgia do Brasil. Se por acaso tivesse um acidente, um monte de gente tivesse queimado, né, ele ia fazer a cirurgia para o pessoal com o maior prazer, com a maior alegria que aquilo ali era na vida dele. Ele passou, só para entender assim, não importa o que ele ficou lá, se ele foi para a Alemanha, passou frio, sozinho, longe da família, teve que estudar, depois foi para os Estados Unidos, também a mesma coisa. Portas na cara, né? Isso vai Portas acontecer o fechadas. tempo todo. Isso vai acontecer na sua jornada, na dele, na minha, de qualquer um. Acontece o tempo todo. Tá? Na resiliência em estabelecer o objetivo e buscar. Então, a rede de contatos é um dos caminhos que o empreendedor tem que aquecer o tempo todo. Então, aqueça sempre sua rede de contatos. Sempre. Né? Excelente. Legal. Essan, você falou muito de objetivo, de pessoas que você admira. Teve algum ponto na sua vida que foi um divisor de águas, que você percebeu que você devia seguir esse caminho ou seguir por outro? Teve algum momento nesse sentido? Aqui na Terra, Bressan, porque Jesus faz isso conosco, né? Claro. Mas aqui na Terra, essa é a pergunta. Exatamente. Empreendedor. Existem momentos, assim, já tive várias empresas, já fechei outras, já continuei, quer dizer, isso não é. Existem momentos em que você tem que tomar uma decisão empresarial. Ó, esse negócio aqui, o esforço que eu estou colocando no negócio, vis-a-vis o retorno que tá dando, está condizente com a sua expectativa? Sim ou não? O mercado virou tanto que aquela empresa passou a ser não é atrativa. Opa, então não faz sentido você gastar tanto esforço, a sua hora, o seu dia, suas horas do dia são sempre as mesmas. Então, gastar mais tempo naquela operação que vai te dar uma rentabilidade menor. Então, esse tipo de coisa tem que tomar decisão. Essa decisão, olha, encerra e começa outra coisa. Então, esse tipo de tomar decisão, isso faz parte do dia a dia. E é tomar decisão assim o tempo todo. Qual a decisão que tomar? Crescer agora, criar mais um galpão, botar outro, oferar, tarana. Esse tipo de coisa tem que fazer o tempo todo. Muita coisa é instintivo, você tem que fazer o cálculo para saber se cabe no bolso ou não. Né? Calcular o risco daquilo. Calcular o risco, saber se você vai entrar numa operação de longo prazo ou não. E junto com os parceiros, tem que sempre buscar parceiro. Fala sobre o seu projeto para mais de uma pessoa, conversa. Porque às vezes tem opiniões e visões completamente diferentes da sua. Né? Que pode te animar ou não. Eu mesmo tive a oportunidade, cerca de 2 meses atrás, de entrar num outro negócio, só que eu não conhecia absolutamente nada daquele ramo. Aquele olha, sinto muito obrigado, é um negócio bacana, mas eu não entendo nada disso que você está falando comigo. Não vou arriscar. Não vou arriscar, não vou arriscar. Né? Verdade. Fique à vontade, senhores. Bressan, tem algum caso prático ali no dia a dia do seu trabalho? Algum deal que você fechou? Alguma situação ali bem no dia a dia mesmo que exigiu mais de você as soft skills do que o conhecimento técnico ali, teórico? Isso que gerou valor para sua empresa na prática ali no dia a dia? Conhecimento adquirido ali, né? Alguma soft skill ali, por exemplo, alguma negociação?
uma técnica de negociação que se não fosse isso ele teria perdido o contrato? Entendi. Perder o contrato, eu vou contar uma historinha aqui, né? Que tem a ver com a primeira pergunta que você fez de ética. Muito tempo atrás, uns 25 anos atrás, eu tinha uma empresa e ela participou de uma concorrência e ganhou lá uma licitação, não lembro direito como é que era. E moral da história, a gente começando a empresa pequenininha, sabe, né, vendendo almoço, papagaiando, que a história toda, ganhamos o contrato. Aí o camarada, eu cheguei lá no camarada, no contrato, e eu disse, pessoal, agora acertar aqui, o camarada disse, não, mas por que é? Agora a nota fiscal não pode ser bem essa e tal. Eu falei, cara, ó, tô fora. Moral da história, eu voltei para a empresa, assim, ó, ganhamos, mas não levamos, o pessoal continuamos a tocar o negócio. A empresa continua existindo, a dele já fechou. Então é questão de ética, é o valor que você toca ali na hora, Legal. entende? Muito bom. Então esse é o valor que você toca. Você vai participar de um negócio desse ou não? Não, bicho, isso não é para mim. Tchau. Legal. Bressan, Carlos Bressan, muito obrigado pela participação aqui. Nosso programa vai chegando aqui ao final. Já deixo aqui a nossa continuidade, conforme nós já combinamos, para o próximo episódio, né? E aos jovens também, Henrico, Rafael. Ao final de cada programa, nós lemos um texto da Bíblia e vamos ler aqui em Provérbios, capítulo 15, verso 22, que tem muito a ver aqui com esse bate-papo aqui com os jovens, onde o texto diz assim: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Ou seja, Amém. há conselhos, naturalmente, conselhos de Deus para o homem, conselhos que vêm do conhecimento dos pais, de um amigo empresário. Estamos aqui nessa troca de experiência. E muito obrigado a vocês e a você que está conosco. Continue na nossa programação da TV Manaim. Deixamos um abraço a todos.